Bom, especificamente sobre o tema, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que qualquer tipo de decisão de compra que nós vamos fazer, ela é uma decisão pautada em segurança, em estabilidade, em incerteza. Como assim, Jéssica? Como que toda decisão que eu vou fazer de compra, ela é pautada em insegurança, incerteza? É sério? Óbvio que vem. Quando tu compra um apartamento, vou do mais complexo para o menos complexo, tá? Quando tu compra um apartamento, tu tem alguma certeza de que ele vai ser entregue se tu estiver comprando na planta? Tu tem alguma certeza do quanto ele vai valorizar ao longo do tempo? Tu tem alguma certeza sobre se daqui 20 anos tu vai estar lá morando ou não? A previsibilidade ela é muito baixa. Para dar um exemplo, onde eu moro, tem um prédio que está sendo construído há 9 anos. É um prédio gigantesco, a gente chama de elefante branco. Ele deve ter, sei lá, uns 400 apartamentos, eu acho. Porque são vários e vários blocos. É 1, 2, 3, 4, 5, uns 6 blocos. Gigantesco. E ele foi vendido na planta. E ele foi todo vendido. Tem pouquíssimas unidades que são dos proprietários do prédio. E a obra parou. Há 4 anos a obra anda um pouquinho para, anda um pouquinho para, anda um pouquinho para, anda um pouquinho para. E as pessoas que compraram um apartamento ali? Tem ideia da pessoa que comprou um apartamento ali, que colocou todo o seu capital ali, esperando um lugar para morar? Ou esperando que fosse um baita investimento para recuperar algum retorno, ou que realmente fosse para, né, ampliar seu nível de rentabilidade? Eu fico pensando, e eu tenho na academia várias pessoas, vários colegas da academia que têm apartamento ali. Graças a Deus, agora conseguiu vender. Eu digo, meu Deus, tem que dar um... Porque é difícil conseguir vender, sabe? Quem é que vai querer comprar uma coisa que tu segue sem ter certeza se vai ser entregue? E depois de 8, 9 anos de obra, na frente do mar, é óbvio que a maresia já corroeu um monte de coisa. Eles têm que estar sempre pintando porque fica descascando. Então, assim, olha o nível de incerteza, né? Mas mesmo assim, aquelas pessoas, mesmo diante dessa incerteza, elas compraram. O que aconteceu no cérebro delas para que elas comprassem? Agora vamos diminuir um pouco o nível de complexidade. Tu vai passar na frente de uma vitrine e existe uma promoção. O que faz com que tu decida comprar aquela promoção? Porque tu também tem ali diante de ti uma incerteza. Será que aquele realmente é o melhor preço? Vai comprar passagem aérea. Ele dá exatamente esse exemplo no artigo. Tu vai comprar passagem aérea. O que te garante que aquele ali é o melhor preço da passagem aérea? Na verdade, tu tá tomando uma decisão por completa incerteza. Porque pode ser que amanhã a passagem esteja mais barata. Só que tu tem que tomar uma decisão. O que acontece no teu cérebro durante aquele processo de tomada de decisão, né? Tu vai comprar uma roupa até. O que te garante que aquela roupa ela vai ser muito boa? Quantas pessoas eu já vi que eu pergunto assim, tu usa todas as roupas que tu tem no guarda-roupa? Aí a pessoa me diz assim, não, tem roupa que eu comprei que eu nunca nem usei. Então, o que te garante que tu vai comprar aquela roupa, a não ser que tu já tenha um autoconhecimento muito bom, e que tu vai usar muito aquela roupa e que ela vai ser muito útil? Entende? Então, assim, todo e qualquer processo de tomada de decisão de compra, ele vai ter um certo nível de incerteza. Uns mais, outros menos, mas sempre vai existir ali algum nível de incerteza. E aí, como que nós vamos, então, aprendendo a tomar decisões? O nosso cérebro, ele sempre vai fazendo uma avaliação. Pensa assim, existe... Eu acho que eu já falei várias vezes isso, né? Para que a gente possa tomar uma decisão, existe o que nós chamamos de atribuição de valor. Então, o córtex órbito-frontal, que é uma área que fica aqui em cima dos olhos, ela vai fazendo essa análise de custo-benefício. Lá na formação eu explico isso em detalhes, né? Porque daí tem aula com slide, com material de apoio, tem apostila, a apostila tem quase 500 páginas, slide tem mais de 1.600 slides, polígrafo de atividade, o polígrafo de atividade tem 120 páginas. Enfim, assim, é realmente uma infinidade, né, de
profundidade que garante um aprendizado e uma mudança. E aí lá eu explico bem essa parte de atribuição de valor. Mas falando assim de uma forma didática, sempre vai existir essa percepção de atribuição de valor dentro do córtex órbito-frontal. E aí isso, né, essa percepção de valor em relação ao órbito frontal, ela é constituída a partir de um amontoado de experiências e feedbacks. Como assim a partir de um amontoado de experiências e feedbacks? Tu toma uma decisão, digamos a decisão de comprar o apartamento lá na planta. Tomou uma decisão. Não deu certo. Essa experiência te gerou uma marca dentro do teu cérebro dizendo, da próxima vez que você for comprar um apartamento na planta, você vai ter que ter mais cuidado. Ou o feedback é, você nunca mais vai comprar um apartamento na planta. Então gerou um feedback para o teu cérebro e aí esse feedback, este aprendizado, essa experiência vai gerar informação para uma próxima tomada de decisão. Então, as nossas decisões, elas estão sempre pautadas e arraigadas em algum parâmetro, né? Seja um parâmetro experiencial, que aquela experiência nos gerou um feedback, nos gerou um aprendizado e vai direcionar a próxima, seja comparações com decisões que tu tenha visto. Digamos que eu, Jéssica, se eu fosse decidir sobre um apartamento, eu nunca tomei uma decisão de comprar um apartamento na planta. Eu nunca comprei um apartamento na planta. Só que o fato de todos os dias eu acordar e olhar aquele elefante branco na frente da minha casa, não construído, já sendo pintado pela quarta, quinta vez, porque as paredes começam a correr, né? Na frente do mar, maresia come o negócio. Aquilo ali me gera um baita aprendizado. Então, pode ser que a experiência não tenha sido vivida por você, mas que o ambiente, os estímulos aos quais você está exposto diariamente, eles também te geram aprendizados. Eles também te geram parâmetros de comparação. O elefante branco lá na frente de casa é um parâmetro de comparação para mim, é uma referência para o meu processo de tomada de decisão de compra de imóvel. Eu não quero, a partir desse aprendizado, comprar um imóvel na planta, porque eu fico pensando emprestar meu dinheiro para sustentar e alavancar o negócio de uma outra pessoa que eu não tenho garantia nenhuma de que ele vai concluir esse negócio. Então, eu não quero correr esse risco. Ah, Jéssica, mas tem um monte de gente que ganha dinheiro na planta e tu pode estar comprando imóvel na planta e tu pode estar deixando dinheiro na mesa. Que ótimo! Se existe essa fatia de pessoas que ganham dinheiro com isso, que elas o façam. Eu não quero. Entende? Então, e aí é óbvio, isso vai depender do meu traço de personalidade, isso vai depender das minhas características que vão ditar o quão impactante uma experiência dessas, que é uma experiência extrínseca, né? Não é uma experiência que tem a ver comigo, vai ditar de informação para as minhas próximas decisões. Mas o fato é que, mesmo que tu não tenha vivido determinadas situações, o que tu vê ao teu redor te gera informação, te gera feedback, te gera aprendizado, que vai nortear as tuas escolhas futuras. Então, isso é fato. Toda a nossa decisão de compra, ela vai ser norteada por um processo de aprendizado, tá? E isso, eu tô falando específico de compra, porque é o que esse estudo aqui, ele avalia, mas isso se refere a qualquer processo de tomada de decisão, tá? Então, todo processo de tomada de decisão, ele vai ser pautado num processo de aprendizado. E aí, nós temos que ter cuidado com esses aprendizados, porque o nosso cérebro, ele é ótimo em tomar conclusões, né? Fazer conclusões precipitadas. O nosso sistema 1, ele está sempre pronto para tirar uma conclusão precipitada. Então, por exemplo, a minha conclusão precipitada é péssimo comprar imóvel na planta. Tá, mas em algum contexto pode ser que não seja. Mas eu não quero correr esse risco, entendeu? Então, pode ser que eu esteja sendo enviesada nesse meu comportamento. Mas eu sei disso e aí eu tenho que avaliar se eu estou disposta a comprar ou não esse risco, né? Mas o que eu quero dizer é que existe todo esse processo de aprendizado, e esse processo de aprendizado, por ser pautado em alicerces daquilo que tu conhece, muitas vezes ele também vai ser enviesado.
Pode ser um viés de seleção, eu estou olhando um único aspecto, pode ser um viés de confirmação, eu estou usando essa informação para conformar uma crença que eu já tinha, pode ser um viés de enquadramento, pode ser um aspecto efetivamente emocional, né, de traço de personalidade, ou seja, eu sou mais neuroticista, então eu tenho uma tendência a não ter uma disposição para esse tipo de risco. Então, tudo isso vai determinando como que é o meu perfil de aprendizado e como que esse aprendizado vai determinar a minha disposição para adquirir algo ou não, seja isso complexo ou seja esse simples, tá? Então, entenda, toda a tua compra, seja ela um apartamento ou uma roupa, ela vai ser pautada em aprendizado. Como assim, Jéssica, também em roupa? Sim, por exemplo, pode ser que na hora que eu chegue numa loja, tenha uma blusa lá, e é uma blusa floreada. É uma blusa com uma estampa. Aí eu vou olhar aquela blusa com estampa e vou dizer assim, não gosto de blusa com estampa. Existe um aprendizado que talvez eu já tenha usado blusas com estampa e que ao longo do tempo eu fui me olhando e dizendo assim, acho que fica melhor sem estampa. Prefiro estampas ou assim, né, que são extremamente clássicas. Mas eu não gosto de estampas coloridas, estampas chamativas, eu não gosto. Então, eu vou chegar na loja e este meu aprendizado de não gostar, que é estabelecido a partir de diversos parâmetros, desde olhar, comparar uma estampa e uma outra estampa e não gostar. Escutar pessoas que trabalham na área de moda dizendo, olha, se tu quer passar uma imagem de mais elegância, uma imagem mais clássica, menos chamativa, melhor optar por cores padrões, por estampas clássicas e não estampas loucas. Aí tu pode olhar e dizer assim, nossa, mas eu adoro estampa. Entende? Percebe? Tudo parte de cada um dos pontos de referência. E aí, partindo desses pontos de referências, isso muda a atribuição de valor. Eu vou atribuir valor menor para uma roupa de estampa, tu vai atribuir um valor maior para uma estampa de compras. E aí, essa atribuição vai pesar mais ou menos para a decisão daquela compra. E aí, dentro desse aprendizado, também entra essa questão de atribuição de valor no sentido de não só do objeto em si, do teu aprendizado com o objeto, mas o teu aprendizado experiencial, emocional, vivencial com aquele objeto. Então, digamos que determinado objeto, sei lá, um relógio de determinada marca, de determinada estrutura, seja um relógio que fez parte da história da tua família. Aí tu chega numa loja e diz assim, nossa, esse relógio faz parte da história da minha vida e é muito difícil encontrar um exemplar igual a esse, eu vou comprar. Ou se não, digamos que consumo dentro da família tua tenha sido sempre tenha sempre ocupado uma função de agregar a família. Então, digamos que aniversário, o momento de dar o presente era sempre o momento auge do aniversário, porque daí todo mundo se envolve naqueles presentes, todo mundo se encanta com aqueles presentes, todo mundo... Então, isso vai constituindo uma percepção de valor aos presentes maior, para além da utilidade daquilo, mas também o valor subjetivo percebido, porque ele ocupou uma função dentro daquela família que é uma função de agregar. Então, para além do aprendizado que tu tem prático, né? Fica bonito ou feio, a decisão de compra, ela também está envolta nesses aspectos subjetivos. E aí, mais uma vez, eu volto com o que eu estava falando, que lá dentro da formação a gente se aprofunda. Percebe o nível de complexidade que é cada uma das decisões? Por isso que simplificar a gestão financeira e dizer assim... Não simplificar no sentido de que ela não possa ser simples. O cuidado do dinheiro pode ser simples. Mas simplificar a avaliação, como muitos dizem por aí, é só gastar menos do que tu ganha. Tá, mas tu tá percebendo que gastar menos do que tu ganha envolve tu ter esses discernimentos do que influencia a tua escolha de compra? E que pode ser que essas variáveis estejam te conduzindo a uma decisão que na realidade está te afastando de uma vida com tranquilidade financeira, mas que se tu não conhecer esses aspectos a fundo, não se entender dentro desses aspectos,
isso vai limitar a tua capacidade de fazer boas escolhas? Então é muito interessante, né, que essa simplificação neste sentido de que é só gastar menos do que ganha é, na realidade, afastar as pessoas que não estão conseguindo de uma possibilidade delas conseguirem mudar as suas vidas. Porque daí ela olha e diz assim, nossa, então realmente não vai dar. Mas dá. Só que para isso tu tem que te conhecer. Para isso tu tem que entender como funciona o teu processo de tomada de decisão. Para isso tu tem que entender quais são os inúmeros fatores que podem te desviar da rota e como se manter na rota. Tudo isso a gente tem lá dentro da formação. Então é interessante ver esse nível de complexidade. Sabe que tá na moda, né? E eu fiz até eu tenho um nome que fala, mas agora eu não sei. Eu sou tão envolta a essas coisas que dão, né, várias... Que tá no hype, digamos assim, da internet, que eu esqueço até dos nomes técnicos que eles usam pra isso. Como é que é? Que tu pega um vídeo e que tu faz uma releitura daquele vídeo. Um release? Não é um release. É um react. Eu sou maravilhosa. Eu fiz um react daquele vídeo que o Thales fez de um empresário versus 30 desempregados. E aí depois foi feito um outro sobre um treinador versus 30 gordos, né? E aí eu vi um nutricionista, o Lincoln, que é uma pessoa que tem um cuidado e uma profundidade técnica muito grande, falando sobre o quanto essa me deu trava-língua. Vou deixar a palavra. Estigmatizar, né? É isso que eu queria dizer. O quanto criar esse estigma da pessoa que, ela é gorda porque falta de vontade, ela é gorda porque ela não fecha a boca. Era só fechar a boca que estava resolvido. Que criar esse estigma, na verdade, afasta as pessoas que estão sofrendo e que iriam mudar de vida de conseguir construir isso. Porque vai criando reforçando, né, essa coisa, e na discussão ali, o que acontece é que as pessoas que estão acima do peso, né, que têm essa obesidade, elas dizem que não conseguem, e aí o que acontece com o outro que está do outro lado escutando aquilo, e isso foi a opinião do Lincoln e eu concordei plenamente com ele, é que a outra pessoa que está sentada escutando aquilo diz assim, alguém entende o que eu estou passando. E isso, ao invés de fortalecer uma mudança, fortalece o senso de existe uma comunidade que não dá conta de fazer a sua mudança, então que tá tudo bem. Então que, porque é muito desafiador, a gente vai aceitar isso aqui e vai se manter assim. Então entende que, por vezes, criar esse estigma, ao invés de ajudar as pessoas que estão nessa condição, afasta ainda mais, porque faz com que elas se confortem em olhar aquele discurso e dizer, alguém entende o que eu estou falando. Alguém entende o meu desafio. Que bom, me sinto pertencente a esse grupo. Aí a posição agressiva, né, que existe ali de um treinador, vai olhar para aquele público e vai dizer assim, vocês estão aí por falta de força de vontade. Aí o grupo vai olhar, né, se unir e dizer assim, é que tu não entende o que nós passamos. E aí o que acontece? Ele se afasta das pessoas e as pessoas se afastam da solução. E aí nada muda. Com o dinheiro funciona exatamente da mesma forma. Se nós formos estigmatizar, né, é só tu gastar menos do que tu ganha, o que nós estamos construindo aqui é olhar para pessoas que, por exemplo, dentro dessa construção de aprendizado em termos de compra, aprenderam que presente significa esse agregado familiar e dizer é só gastar menos do que tu ganha. Mas aí a pessoa sente como se ela estivesse perdendo esse vínculo afetivo. Então, quando se fala de compra, e aí eu dei só o exemplo da questão da obesidade, porque eu acho que casa muito com esse exemplo de compra. Quando se pensa em compra, tu não pode pensar simplesmente
eu preciso gastar menos, mas tu tem que pensar assim, para melhorar esse controle. Qual é a função que essa compra tem na minha vida? E quais são os inúmeros fatores que determinam esse processo de decisão de compra? Porque compreendendo isso, tu tem uma maior garantia e tu tem uma oportunidade de mudar esse comportamento. Então, eu achei assim a postura e o posicionamento do Lincoln riquíssimo, concordo plenamente e percebo que com dívida existe o mesmo desafio. Com dívida e com consumo em excesso. Constrói-se um estigma indicando que tu é um fraco porque tu ganha menos, tu que gasta mais do que tu ganha, que seria só gastar menos, só que a pessoa não entende o que está por trás desse gastar mais do que ganha. E aí, quando a gente fala de cérebro, essa compreensão também do funcionamento cerebral facilita muito onde existem os gargalos, né? E o que eu posso fazer para me proteger.